sim, o pessoal tá me ajudando. Gente, vamos lá então. Agora começar de vez. Desculpa aí os probleminhas técnicos, normal, né? Acontece, mas aos poucos eu vou aprendendo. E vamos lá então. Deixa eu baixar o som aqui na minha outra tela para não atrapalhar. Gente, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos, acho que tem meninos também presentes aqui, ao workshop Caneta Sem Crise, onde a medicação encontra a estratégia para você perder peso sem enfrentar problemas no meio do caminho. Eu vou começar me apresentando porque ninguém merece ouvir uma pessoa falando por 1 hora sem saber nem quem é, né? Sei que aqui tem amigas, parentes minhas, mas tem gente também que só me viu num anúncio, só me viu pelo Instagram, então vou me apresentar um pouquinho melhor. Meu nome é Isabela Caroline, eu sou nutricionista desde 2018. Nasci e cresci aqui em Maringá, no interior do Paraná, uma cidade de 430 mil habitantes, mais ou menos. Eu sou mestre em promoção da saúde desde 2022 e entre estágios, projetos, clínicas, já passaram pelos meus cuidados mais de 900 pacientes nesses últimos 8, 9 anos. Curiosamente ou não, a grande maioria com o objetivo de emagrecer. Por isso, nesse tempo, a minha missão foi e continua sendo ajudar mulheres a conquistar um corpo saudável sem extremismos. E daqui a pouco eu vou explicar o que isso significa de verdade. Nos últimos tempos, né, no último ano, eu me tornei especialista no acompanhamento de pessoas em tratamento com canetas emagrecedoras e similares. Então, por isso que esse é o tema dessa live. É um assunto que está em alta e é um assunto que eu me aprofundei em estudar para trazer esse conteúdo aqui para vocês e atender os meus pacientes, claro. Tem um delayzinho aqui para mim, fica tudo atrasado, mas vamos lá. Gente, o meu objetivo com essa live é ensinar vocês, com essa live não, né, com esse workshop, é ensinar vocês a driblar os principais efeitos colaterais do uso dessas medicações, manter os resultados com autonomia, sem depender de acompanhamento individual, consulta todos os meses e ficar preso a um plano alimentar, a algo para seguir. Então é realmente te ensinar o que está acontecendo no seu organismo, como que você pode resolver caso seja algo que você não estava esperando e te dar essa autonomia necessária. Então, nesse workshop, para você entender tudo isso, eu vou te falar como funcionam essas canetas emagrecedoras na prática, como que você pode alcançar os principais desejos de quem procura esse tratamento, né? Então, quem começa a tomar sempre vem com alguma queixa muito latente. A gente vai falar delas mais pra frente também. Então, como que você alcança esses objetivos? Como que você resolve as objeções, né? As dificuldades mais comuns, medos, mitos, inseguranças. Como que você se livra da fake news, daquela notícia sensacionalista, saber se acredita ou não, o que a gente tem que ponderar nesse momento e o que faz diferença nos resultados realmente ou não. Mas falar é fácil, né, gente? Então eu trouxe aqui alguns cases de sucesso de pacientes que seguem tudo isso que eu vou falar aqui para vocês. Inclusive tem umas dessas pacientes aqui me assistindo também, mas autorizaram a imagem, claro, que tiveram resultados incríveis com essas medicações, sem perder qualidade de vida, cuidando do cabelo, da massa muscular, do intestino, da saúde mental, seguindo o que eu ensino essas mulheres de várias partes do Brasil e do mundo. Então, tem pacientes nos Estados Unidos, na Inglaterra, Portugal, estão cada vez mais felizes com o que vem no espelho, estão se reconhecendo de novo, né? E como eu disse ali, ó, a gente conserta o que acontece de errado ali no meio do caminho. Queda de cabelo, gente, dificilmente vai dar para evitar, mas a gente pode consertar isso ali no momento que for preciso. Estão indo ao banheiro toda semana, que também é uma queixa grande de quem está usando essas medicações. E até pessoas antes de usar a medicação pode ter essas queixas, depois começa o tratamento, aprende a resolver e segue com esse ensinamento aí para o resto da vida. Outros relatos de pacientes também, né? Então, tem o paciente que é diabética, que diminuiu episódios de hipoglicemia na madrugada, e isso melhora muito a qualidade de vida, né? Então, parou com esse incômodo todas as noites. Os amigos elogiando, falando que emagreceu, a pessoa falando que fazia tempo que não se sentia assim, né? Voltou a se reconhecer, se amar, gostar do que vê no espelho. E tudo isso sem deixar de comer o que gosta, né? Então, continuou comendo o que gosta, vivendo, tendo momentos sociais com família, com amigos. E, inclusive, em momentos mais difíceis, né? Com muita oferta de alimentos hipercalóricos, gostosos, como a Páscoa, por exemplo, que tá chegando, inclusive, né? Então, temos que estar preparada.
e inclusive gostando do processo, gente, curtindo o processo. Então, dieta, emagrecimento não precisa ser um sofrimento, não precisa ser uma tortura, tem sim como fazer isso da melhor forma possível. Então, mulheres que recuperaram a autoestima, voltaram a se reconhecer, estão felizes, né? Então, esses são os resultados que nós temos com o que eu vou ensinar aqui hoje para vocês. Mas para eu te dizer como que eu faço isso, né, com as minhas pacientes, como que eu trabalho, eu preciso te contar de onde eu vim, porque a forma que eu trabalho hoje está diretamente ligada com a minha experiência de vida, né, o que eu passei nessa trajetória desde que eu me encontrei aí com a nutrição. E eu prometo que eu não vou tomar muito tempo nisso, tá? A gente já vai chegar na parte que mais interessa para vocês, mas eu preciso passar por isso aqui. Então, gente, desde o início da graduação, né, eu trabalhava 8, 10 horas por dia no comércio, então trabalhava o dia todo, depois eu ia para a faculdade. E esse foi um momento da minha vida que eu tentava fazer dieta, mas eu acreditava que precisava ser perfeito. Então, assim, ou eu não estava fazendo nada, minha alimentação, acreditem vocês se quiserem, era terrível, comendo coxinha no copo, pão de queijo, qualquer tranqueira que eu achava na faculdade, que era o que dava em relação a dinheiro, em relação a tempo. Ou, depois que eu comecei a entender a importância de me alimentar melhor durante o decorrer do curso, eu entrei numa onda completamente diferente. Então, fui do muito ruim tentando fazer o perfeito. E nessa tentativa de fazer perfeito, eu me frustrava muito, porque daí eu fazia marmita no final de semana, então eu vivia cansada. O único dia que eu tinha para descansar, eu tava fazendo marmita. Eu vivia estressada, né, pela correria de carregar marmita para tudo que é lado, comendo ovo cozido dentro do carro, marmita gelada antes da aula. Então, eu sempre estava frustrada por não conseguir fazer o perfeito, mesmo me esforçando o máximo que eu podia. Então, depois disso, né, segui um tempo assim, mas durante a minha trajetória já no mestrado, quando eu estava atendendo, depois trabalhei por 4 anos num projeto do governo do estado do Paraná como nutricionista também e retornei aos atendimentos. E durante esse período, né, depois ali da graduação, fui amadurecendo como pessoa, como profissional e entendendo que não precisa ser perfeito, né, que tem sim uma forma de andar no caminho do meio. Então, o meu desafio é que eu queria ser 8 ou 80. Ou eu estava comendo uma sacola de Kinder Ovo, um bolo inteiro, tomando todas nas festas, ou eu estava fazendo uma dieta 100% onde eu só comia ovo, frango, batata doce e água. Então, eu precisei, nessa minha trajetória, nessa minha descoberta, encontrar esse equilíbrio. Entender que entre o 8 e o 80 existem 72 possibilidades, né? Então, a gente não precisa estar somente nos extremos. É melhor feito do que o perfeito não feito. Então, é melhor quando eu posso fazer 2 refeições certas no dia do que quando eu não faço nenhuma. Né? Então, às vezes, o nosso dia, a nossa rotina, né, um dia específico, não permite a gente fazer todas as refeições na dieta. Mas se você fez 2 certas em vez de fazer todas erradas, já tá bom. E, principalmente, fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Naquela época da faculdade, eu não tinha tempo. O que eu podia fazer para minha alimentação ser mais prática e o mais adequada possível mesmo naquela situação que eu estava, né? Então, eu precisava encontrar esse meio termo e essa regra do 80-20, que é como eu vivo hoje em dia, né? Então, eu posso sim ali comer uma cueca virada, se eu comer uma fruta junto, eu posso comer um bolo, mas não precisa ser o bolo inteiro, pode ser um pedaço. Eu não preciso tomar bebida alcoólica em todo rolê que eu vou, que eu consigo me divertir sem ela também. E eu entendi que essa questão de querer fazer tudo perfeito, tudo impecável, não era só um problema meu. Era um problema dos meus pacientes também. Então, era um denominador comum entre quem tentava emagrecer e estava sempre na tentativa ali, sempre se frustrando. Por que se frustrava? Porque tentava fazer algo muito difícil, muito elaborado, muito perfeito, que não perdura, gente. A gente não tem adesão a planos difíceis, a planos que não se encaixam na nossa vida, na nossa rotina. E no final de 2024, começo de 2025, então, até então, era assim que eu trabalhava, né? Emagrecimento focado em dieta realista, uma dieta que cabe na sua vida, para a sua vida não precisar caber dentro de uma dieta, porque se for o contrário, isso não vai se sustentar por muito tempo. Você vai fazer ali por 1, 2, 3 semanas e depois você vai abandonar porque não dá. Ninguém consegue fazer isso pro resto da vida. Mas aí depois, né, já estava nessa vida de atender emagrecimento, meu nicho sempre foi emagrecimento, mas no final de 2024, começo de 2025,
começou o boom das canetas, né? Essas medicações se tornando populares. Essas medicações, para quem não sabe, existem desde 2005, né? Foram criadas aí com o intuito de tratar o diabetes, primeiramente, mas se tornaram populares agora para o emagrecimento também. Então é algo novo, é recente, está chegando, por isso que vocês têm tanta dúvida a respeito, é completamente normal. Mas com esse cenário, né, da popularização das canetas, eu reparei os meus pacientes parando o acompanhamento nutricional. Então eles paravam o acompanhamento porque estavam emagrecendo de uma forma mais rápida e mais fácil e achavam que não precisavam mais de nutricionista, de acompanhamento, porque estavam conseguindo de outra forma. Fiquei triste, chateada com isso tudo, mas ao mesmo tempo eu estava observando o cenário, o que estava acontecendo. E eu observei profissionais da saúde julgando muito esses pacientes. Então esses pacientes, além de ter medo da medicação, medo dos efeitos colaterais, eles estavam também receosos com os profissionais da saúde. Então mesmo quando eles sabiam que eles precisavam procurar um profissional da saúde, eles tinham vergonha e receio, porque os profissionais estavam ali nas redes sociais falando que caneta era coisa de gente preguiçosa, de gente indisciplinada, que isso aí é muito perigoso, que vai dar um monte de efeito colateral, que tá levando um monte de gente a óbito. Eles estavam fazendo um terrorismo em cima dessas medicações, justamente porque estavam com medo de perder esses pacientes. Então, o terrorismo que eles estavam fazendo tem um motivo, né? Não a caneta em si, e sim esse cenário financeiro que se criou para os profissionais da nutrição diante dessa medicação, quando ela chegou aí no mercado de forma mais comum e mais acessível como é hoje, né? Enquanto eu fui observando tudo isso, eu falei assim, não vou nadar nessa maré. Eu não vou junto com essa galera, eu não vou virar papagaio de pirata repetindo o que todo mundo tá falando sobre o que eu não entendo, não acho isso certo, não é a forma como eu gosto de trabalhar. Eu venho do mundo da pesquisa, de artigo científico, então eu não acredito no que blogueira fala. Eu busco artigo científico para ler e eu formar a minha opinião de acordo com o dado científico que tá ali. Então, nesse vucu-vucu, eu falei, vou me especializar, vou entender melhor isso, vou tirar minhas próprias conclusões. E busquei um curso de referência na área, uma especialização de quase 6 meses, com a doutora Aline Davi, professora da USP, que para mim é uma das maiores referências na nossa área, cientista mesmo, ensina com base em evidência científica. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Então, no segundo semestre de 2025, já me especializando, terminando ali essa especialização, eu comecei a observar os pacientes retornando para a clínica. Por quê, gente? Porque eles começaram a entender que só a medicação não era suficiente para chegar no resultado que eles queriam e principalmente para manter os resultados que eles queriam. E eu tinha certeza que a nutrição podia ajudar muito esses pacientes, tinha muito que a nutrição fazer por eles, mas eu precisava encontrar uma forma de falar isso para eles, de convencer eles sobre isso, porque o conhecimento eu já estava adquirindo. E nesse processo eu fui me comunicando com essas pessoas, né? Principalmente nas redes sociais, voltei a minha comunicação para os pacientes que estão fazendo uso dessas medicações e realmente acolhi esses pacientes, me senti pronta, preparada para atendê-los, para dar o melhor suporte possível, ajudar nesse processo e principalmente sem julgamentos, né? Que não é lugar de julgamento, foi o método de tratamento que esse paciente escolheu, não tem nada de errado com esse tipo de tratamento e eu tô aqui para ajudar nos efeitos colaterais, auxiliar em relação à alimentação e tudo que a nutrição pode fazer por esses pacientes. Ok, Isa, então tá apresentado, sabemos como que você chegou até aqui. Compartilhar o vídeo. Depois eu vejo aqui o que vocês mandaram no chat, tá, gente? Eu vou respondendo daqui a pouquinho. Então, hoje eu quero dividir um pouquinho desse conhecimento de vocês, né, que me trouxe até aqui, que fez eu me tornar uma referência nessa área de atendimento a pacientes que usam as canetas. E para isso eu vou começar dizendo como essas medicações funcionam, porque para a gente entender o efeito colateral, por que ele acontece, e como resolver ele, a gente precisa entender o porquê que ele está acontecendo, né? Então, eu vou falar de forma simples, tá? Não vou trazer fisiologia aqui para vocês, não é o intuito desse workshop, mas vocês precisam entender que essas medicações atuam em 3 principais frentes. A primeira delas no cérebro, promovendo a sensação de saciedade, aumentando a sensação de saciedade, fazendo você se sentir que está satisfeita por mais tempo e com menos comida. Então, a partir dessa primeira frente principal ali no cérebro, por que ela acontece? Pela segunda frente ali, que acontece no estômago. No estômago, a digestão acontece de forma mais lenta. Isso significa o quê? Menos fome entre as refeições. O conteúdo fica mais tempo ali no estômago. O que você comeu, o seu alimento leva mais tempo para ser digerido, consequentemente, você fica satisfeito. Tem gente que relata a sensação de estar cheio, de estar estufado por mais tempo, e é a ação já esperada do remédio mesmo.
Terceira frente é no comportamento alimentar, diminuindo aquele food noise, aquele barulho de comida, aquela vontade de comer o tempo todo, de beliscar. E principalmente o desejo por grandes volumes de comida, justamente também associado a esse efeito fisiológico no estômago e no cérebro. Então, diminui o desejo por comida, doces e até álcool, cigarro, já tem bastante estudo sobre isso também. Então, entendemos aqui como é que funciona, né? De forma bem resumida, bem simples. E tudo isso, gente, todo esse efeito é ótimo, leva a ótimos resultados, mas também leva a alguns efeitos colaterais no caminho. Os mais conhecidos, mais comuns, são náusea, constipação, que é o intestino preso, cefaleia, que é a dor de cabeça, cansaço, fadiga, halitose, né, o famoso bafinho de Monjaro. Então, tudo isso é consequência, sim, da ação dessa medicação no organismo. Nós vamos falar mais profundamente sobre algumas dessas reações. Para falar principalmente sobre náusea e enjoo, nós temos que falar sobre o fatídico dia da aplicação, né? Muita gente pergunta qual o melhor dia para aplicar, o que eu faço nesse dia, então vamos entender melhor sobre tudo isso. Então, gente, primeiro de tudo, não existe dia ideal para aplicação. Eu sei que todo mundo grava, toma na segunda, toma na terça, toma na quinta, mas isso é muito individual, porque depende de muitos fatores que nós vamos falar daqui a pouco. Então, cada um vai ter um dia ideal para aplicação, tá? Tem alguns macetes, algumas coisas que a gente pode usar para definir esse dia, mas você tem que encontrar o seu dia ideal. Mais uma coisa, gente, é fato, precisa ser constante. O dia da aplicação tem que ser sempre o mesmo dia. Não pode uma semana aplicar na segunda, na outra semana aplicar na terça, na outra aplicar na quinta, na outra aplicar no sábado. Não pode, por conta do tempo de meia-vida do medicamento. Esse medicamento tem um tempo de meia-vida de 7 dias. Se você aplica antes de 7 dias, você vai sobrepor, né, uma dose na outra. É perigoso até ter uma questão de toxicidade aí para o organismo. E se você espaça mais essa dose, mais do que 7 dias, vai acabar completamente o efeito dessa medicação no seu organismo. Você vai voltar a sentir, né, muita fome, vai acabar a sua saciedade e você pode botar a perder aí alguns ganhos que você teve durante o seu tratamento. Então, precisa ser constante sempre no mesmo dia, de preferência até o mesmo horário, tá? Evite dias com muitos compromissos. Então, aquele dia que você tem um casamento, batizado do seu filho, uma reunião importante no trabalho, evita. Se segunda-feira é o dia de reunião importante no trabalho, programe as suas doses para outro dia que não seja segunda-feira, porque tem chance sim de você ter alguns efeitos colaterais, de você passar mal, e isso vai prejudicar os seus compromissos. Evite também, gente, dias de treinos intensos. Nesse dia você pode sentir um mal-estar. Então, sabe aquele treino pesadão de perna que geralmente você já fica nauseada de fazer ele até sem a medicação? Não vai dar certo no dia da aplicação, gente. Então, deixa ele para outro dia, fez a aplicação, treina alguma coisa mais de boa ali, faz um fortalecimento de braço, alguma coisa mais leve. Aquele longão de corrida não vai funcionar no dia da aplicação também, dificilmente você vai conseguir fazer ele direito. Então, programe os seus treinos de acordo com o dia da sua aplicação também, tá? O que é comum de você sentir depois da aplicação? Nas primeiras 24, 48 horas, vai aumentar a sua saciedade e reduzir a sua fome de forma um pouco mais sutil. Não é ainda o pico, né, do efeito do remédio nessas primeiras horas ali depois da aplicação. Depois de 48 a 72 horas, ou seja, segundo ou terceiro dia depois da aplicação, você vai começar a sentir maior saciedade e menos vontade de beliscar, porque esses dias são o pico do efeito da medicação. Então, o maior efeito da medicação vai ser entre o segundo e terceiro dia, o que, consequentemente, pode aumentar também os colaterais. Efeito maior pode trazer colaterais maiores também. Então, em algumas pessoas, esses são os dias de mais náusea, tá bom? E eu escrevi ali quinta ou sexta ou segunda, para falar para vocês pensarem o seguinte: se o pico do efeito é 2 a 3 dias depois da aplicação, tente programar que esses dias caiam no dia que você tem mais vontade de comer ou mais oportunidade de furar a dieta. Por exemplo, se você é uma pessoa socialmente ativa, né, gosta de ir para barzinhos, festas, tem muitos compromissos, no final de semana, seria muito inteligente e estratégico que você fizesse essa aplicação na quinta ou na sexta-feira, porque daí no pico da aplicação seria ali sábado, domingo, né, ou sexta, enfim,
se você tiver aplicado na quinta, e seria muito estratégico para você diminuir o volume de consumo ali de alimentos, porque vai estar no pico do efeito do remédio. E na segunda-feira, se você for uma pessoa ativa durante a semana, então assim, Isa, tem muitas reuniões de trabalho, sou corretora, vivo em coffee, né, de construtoras e tal, e tem muita oferta, muita coisa gostosa. Então, se a sua semana é agitada ali no meio da semana em relação à alimentação, seria inteligente e estratégico aplicada aí na segunda-feira para o segundo ou terceiro dia ser ali nos dias mais difíceis de você conseguir segurar ali a alimentação, tá bom? Quarto e quinto dia, o que você vai sentir? Vai sentir o efeito diminuindo aos pouquinhos. Então, vai ficando mais leve esse efeito de saciedade e essa diminuição da vontade de beliscar. Já no sexto e sétimo dia é o residual ali do medicamento, né, gente? Já está acabando o tempo de meia-vida do medicamento. Então, você pode sentir a fome retornando ao normal. Não é que você vai sentir mais fome, você vai sentir a fome normal quando você não está com o efeito do medicamento, tá bom? Estratégias durante esses dias, então, né, gente? Além de escolher o melhor dia para aplicação, é muito importante o que você vai comer nesse dia da aplicação. Então, primeira coisa de tudo, não exagere. Tem gente que, porque é o último dia do efeito da dose anterior, fala, agora eu vou comer tudo que eu tenho vontade, que eu tô conseguindo comer, né? Eu não tô nauseada, eu não tô estufada, eu não tô satisfeita, então vou comer tudo que eu tenho vontade, vou comer tudo porque amanhã eu vou aplicar e eu não vou conseguir comer mais. Tá errado, não deve fazer isso, tá? Outra coisa que não deve fazer, passar fome. Tem gente que fala assim, já que eu vou aplicar amanhã, também não vou comer nada hoje, porque se eu comer eu vou passar mal. E daí a pessoa fica em jejum o dia inteiro, vai lá à noite e aplica a dose. Também não é uma coisa inteligente a se fazer. Então, o que você deve fazer antes da aplicação? Uma refeição leve, normal, arrozinho, um purê, uma proteína, um franguinho ali e com pouca gordura principalmente, tá, gente? Comida simples, do dia a dia, normal, sem exagero de tempero e gordura, mastiga devagar, mastiga bem e porção menor, tá? Não precisa exagerar. Evita fritura, álcool e refeições pesadas. Não é inteligente comer uma feijoada e depois aplicar a canetinha, gente. Vai dar ruim, tá? Vai passar mal. Deixa eu ver aqui. Pode dividir a dose 2,5 na quinta e 2,5 na segunda para completar 5 na semana e não dar tanta reação. Não é legal fazer isso. Fran, é que meu olho não... Francine, né? Francine. Não é legal fazer isso. O ideal é que você aplique a dose inteira, porque senão você vai ter vários segundos e terceiros dias de pico de efeito. Isso não pode ser legal para o seu organismo, até para entender a questão da metabolização, tá? Então, quando uma dose estiver ali no meio da metabolização, o seu fígado estiver ali na metade da metabolização daquela dose, você vai entrar com outra e pode sobrecarregar, inclusive, o fígado, tá bom? Então, não é legal. Melhor você aplicar 5 mesmo e cuidar aí dos efeitos colaterais para tentar amenizar ele, tá bom? Outra coisa, gente... caprichar na hidratação, tá? Pequenos goles e o tempo todo. Um dos efeitos colaterais frequentemente relatados é a sede, boca seca. A pessoa fala, Isa, eu sinto uma sede, parece que eu tô no deserto. E é normal também, tá bom? Então, capricha na hidratação, não só no dia da aplicação, mas especialmente no dia da aplicação, tá bom? E agora falando sobre os colaterais, eu vou começar pelo mais comum de todos. A maior queixa no consultório é essa aqui, gente. Sintomas intestinais. De duas uma. Ou a pessoa chega com constipação, então dificuldade de evacuar, de ir ao banheiro, fezes ressecada. E por que isso acontece, gente? Devido ao pouco volume de alimento ingerido, principalmente fibras. Lembra que eu falei que um dos efeitos do remédio é você se sentir saciado, satisfeito o tempo todo? Então você vai comer o quê? Muito pouquinho. Então não tem volume para formar o bolo fecal. Consequentemente, o trato intestinal, né, que é a velocidade que esse bolo fecal passa ali pelo intestino, vai ficar lento, porque não tem volume para estimular os movimentos peristálticos, que são aqueles movimentos que o intestino faz para ir movimentando ali as fezes até a saída delas. E nesse tempo, né, como o trânsito fica lento, as fezes ficam mais tempo ali no intestino e essas fezes vão perdendo água durante o tempo que estão ali no intestino. E isso é ruim porque daí a fezes fica ressecada, fica mais difícil na hora que vai no banheiro. Outra realidade que é o completo oposto, mas também um efeito colateral muito relatado, é as fezes tipo 6, tipo 7 ali na escala de Bristol, que é a famosa diarreia, gente. A alteração no ritmo do trânsito intestinal pode causar isso. Então, a pessoa entra com um medicamento que até então para o organismo dela tem um efeito estranho, né, uma novidade. Então, leva um tempo para o organismo fazer essa adaptação.
E se a pessoa exagerar na gordura e no álcool, aí sim que a chance é maior de ter diarreia, tá? Ou então comer rápido demais, né? A digestão já fica mais lenta, gente. Se você não mastiga direito, aí vai ficar mais lenta ainda, né? E pode prejudicar todo o seu organismo. Ou então a pessoa comer em grande volume, gente, começou a tomar o remédio agora, ainda não entendeu esse sinal de saciedade, ainda não sabe a hora de parar e acaba comendo mais do que deveria e passa muito mal mesmo. É muito comum a diarreia no início do tratamento e também na alteração de dose, tá? Quando a pessoa tá aumentando a dose também é muito comum diarreia. Vou olhar aqui o chat, ver se vocês estão falando mais alguma coisa. Quero começar amanhã, minha primeira dose, é a primeira vez. Vou começar com a dose de 2,5. É Regi, né? Regina. Regina, parabéns, porque você está começando do jeito certo, buscando informação e aprendendo para não se surpreender aí com o que pode acontecer. Quem está travado pode tomar Orlistat. Não é a melhor estratégia o Orlistat, tá? Ele pode gerar alguns outros efeitos colaterais quando soma com o efeito ali do Monjaro, né, da tirzepatida em si. Então, não é a melhor ideia. Eu vou falar para vocês o que é a melhor coisa para vocês fazerem nesse cenário. Para quem não tá tomando caneta, gente, quando tem alguma questão de constipação ou diarreia, a gente vai para isso aqui, ó. Isso aqui é o tradicional. Aumentar a ingestão de fibras. Nas frutas que são ricas em pectina, aveia que é rica em beta-glucana, linhaça, chia que vão formar aquele gel viscoso, né, e vai ajudar a regularizar ali o intestino também. Ou até as leguminosas, né, feijão, soja, lentilha, que tem uma quantidade considerável ali de fibras solúveis e efeito prebiótico inclusive. Então, no cenário normal, sem canetas, isso aqui seria a solução para esse problema. Porém, quem está tomando caneta, vocês sabem disso, não tem uma tolerância muito boa com esses alimentos, justamente por eles serem ricos em fibra. Então, a fibra, ela promove saciedade, o que vocês já têm em excesso por conta do medicamento. Então, se comer alguma coisa dá mais saciedade ainda, não vai conseguir, gente. Então, isso aqui é difícil de tolerar durante o tratamento. Thaís, então a gente não consegue comer fibra, né, por conta do efeito do remédio. Então, qual que é a solução para constipação e para diarreia? A solução tá aqui, gente, na tela. Eu coloquei 3 rótulos para vocês. Lá dentro do método CEP tem pelo menos mais umas 3 só dessa aqui. E o que é isso aqui? É um suplemento de fibra. De fibra, goma cássia, goma guar, que formam um gel viscoso que regula o intestino. Tira print da tela, tá? Para vocês comprarem, isso aqui não tem erro. É um pouco contraintuitivo, né? Que os mesmos produtos resolvam 2 problemas tão diferentes como a constipação e a diarreia. Mas é exatamente isso que acontece, gente, porque elas regulam o intestino de acordo com o que está acontecendo ali naquele momento. Então, na constipação, essas fibras, esses suplementos aqui que eu trouxe para vocês, eles vão reter água e aumentar o volume e a maciez das fezes, vão dar mais volume para essas fezes, estimulando o trânsito intestinal para esse cocô ali fazer o tempo dele certo dentro do intestino, não atrasar, não perder água durante esse processo, o que torna a evacuação mais fácil, né? A ida ao banheiro mais fácil, menos sofrida. E interessante que não tem efeito laxativo, tá, gente? Não é aquela coisa que você toma e dá muita dor de barriga e vai correndo pro banheiro, não é assim. Ele regula de forma natural o intestino. E na diarreia, o que essas fibras fazem é formar um gel que absorve a água que está em excesso ali no cocô. Então, fazendo as fezes ficarem mais consistentes. Consequentemente, isso diminui a urgência e a frequência de ir ao banheiro, né? Então, as fezes ficam ali na consistência normal, você vai ter menos diarreia. Então, essa é a solução aqui para quem tá com problema de diarreia ou constipação. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tá conseguindo comer as sementes com ovo? Excelente, então, Mari. Continua comendo. Pode ser que no aumento de dose a tolerância com esses alimentos fique um pouquinho menor. E daí a solução para você, nesse caso, vai ser essas opções que eu trouxe aqui. Vi uma publicação no Instagram sobre a junção de caneta e tomar metformina. Procede? Depende. Quem que é? Care Digital. Acho que eu sei quem é, eu conheço essa carinha. Aí vai ser com o médico, tá? Geralmente o endócrino. Hoje em dia não tá tão usual, tá? A tirzepatida, as canetas com a metformina. Geralmente eles optam por uma das duas, só se não resolver, daí somos 2, mas normalmente em caso aí de diabéticos, tá? Pro emagrecimento não é uma conduta tão comum, tá bom?
Outra queixa muito grande no consultório, inclusive esses dias eu tirei uma foto de como fica o chão do meu consultório depois de eu atender pacientes que estão usando canetas. Gente, é cabelo para todo lado, então essa é uma queixa extremamente comum. Se tá acontecendo aí com você, não é só com você, tá? É você e a torcida do Flamengo, e isso é completamente esperado e normal, tá bom? E antes de falar o que resolve, eu vou falar o que não resolve, tá, gente? O que não resolve a queda de cabelo ocasionada pelas canetas emagrecedoras é isso aqui que tá na tela. Cabelos e unhas da W Pink, né? Eu não sou hater da Virginia, mas nesse caso não funciona. Gummy Hair, Hair Skin da Growth e outros suplementos para cabelo ou unha de prateleira, esses de mercado, de site, não vão funcionar aqui, gente. Por quê? Porque essa queda de cabelo que acontece pelo uso das canetas é devido à baixa ingestão de alimentos. Você está comendo muito pouquinho, um volume muito pequeno. E, consequentemente, está ingerindo uma quantidade muito pequena de nutrientes, de vitaminas, de minerais. E esses nutrientes não são suficientes para chegar no seu cabelo, porque o nosso organismo é inteligente. Quando nós estamos consumindo pouco desses nutrientes, ele vai priorizar mandar para o que é mais urgente. Ele vai mandar primeiro para os nossos órgãos vitais. Intestino, pulmão, cérebro, coração, porque eu falo para minhas pacientes, a gente vive sem cabelo. Vive triste, mas vive sem cabelo. Mas não vive sem pulmão, sem coração, sem cérebro, não tem como, né? Então o nosso organismo é inteligente, ele manda para o que é mais urgente. O nosso cabelo é considerado pelo nosso organismo como um acessório. E é um acessório caro, é realmente se sobrar vai pro cabelo, se não sobrar vai pro que é mais essencial, tá bom? E aí entra o motivo dessas fórmulas não funcionarem, gente. Essas fórmulas, elas são padrão, né? Esses suplementos de farmácia, eles são padrão. Eles foram feitos para atender todo mundo, mas quem é todo mundo? Atende todo mundo? Não atende todo mundo? Não atende, mas foram criados com esse intuito. E para atender todo mundo, eles precisam ter dosagens muito baixinhas de todos os nutrientes, né? Porque daí o fulano que tá precisando do nutriente X vai tomar, o que tá precisando do Y vai tomar também, porque tem tudo ali naquela fórmula. Mas para ter tudo tem que ter pouquinho de tudo. E também para não fazer mal, para não ser tóxico para ninguém, porque normalmente não tem ali contraindicação para esses produtos, né? Então tem pouquinho de tudo, ou seja, insuficiente de tudo, dosagem muito baixa de tudo, que não vai resolver o problema da queda de cabelo nesse caso do uso das canetas. Thaisa, isso aqui não resolve. O que que resolve então, mulher? Me ajuda. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ácido fólico seria bom para queda. Ajuda também. Não é o principal nutriente, né? A gente fala de vitaminas do complexo B no geral, mas a mais importante ali seria a B12, mas a B9 a gente tem que ficar de olho também, né? O ácido fólico ali no caso. Eu trouxe aqui para vocês alguns valores de excelência desses nutrientes, que são os valores que vocês devem buscar nos exames de vocês, gente. E aqui eu já vou abrir um parênteses para falar a diferença entre valores de referência e valor de excelência. Valor de referência é aquele que você encontra naquela tabelinha do lado do resultado do seu exame. Aquele valor indica que se você estiver dentro dele, você não está doente, tá? Não está doente. Mas não significa que você está saudável. Não significa que está sobrando para ir pro cabelo. Não significa que está sendo suficiente para os acessórios do corpo. Então eu trouxe até alguns exemplos aqui para vocês. Ó, a vitamina D, por exemplo. Nesse exame, o resultado foi 43,18. Se você for olhar ali no valor de referência, tá dentro do valor de referência, porque o valor de referência é de 30 a 70. Então, você olhar para esse exame e falar, opa, beleza. Mas não é uma quantidade que vai sobrar para os acessórios, tá bom? Na vitamina B12, o valor ali, ó, esse resultado tá excelente, 712. Mas olha o valor de referência do laboratório para a vitamina B12, gente, é entre 114 e 890. Olha a amplitude dessa margem de referência. É muito grande, então quer dizer que a pessoa que tem 114 de B12 e a pessoa que tem 890, elas têm a mesma condição de saúde? Nunca na vida que tem. Porque olha o gráfico dos resultados anteriores ali, ó, 346, 371, 259, todos esses dentro do valor de referência indicado pelo laboratório. Mas eu tenho certeza que quando essa B12 estava ali em 259, essa pessoa estava com fadiga, estava cansada, dormia e acordava cansada de novo, estava estressada, enfim, com todos os efeitos da falta dessa vitamina. E por que eu tenho certeza que essa pessoa estava assim? Porque essa pessoa sou eu.
Esse exame é meu e quando essa vitamina tava ali em 300 e pouco, 200 e pouco, eu estava exausta, cansada, acordava já cansada, indisposta, mesmo estando dentro do valor de referência. Então nós temos que buscar aqueles valores de excelência que eu coloquei ali no canto da tela para vocês, tá bom? Então a partir de hoje, tá tomando caneta, fazendo tratamento com caneta, busca esses valores nos seus exames, que daí sim vai ter o suficiente, inclusive para cabelo, para unha, para tudo, tá bom? Eu trouxe alguns dos parâmetros que a gente fica de olho, né? Ferritina, B12, vitamina D, zinco, magnésio, vitamina A e vitamina E, mas tem outros também que a gente tem que olhar com calma, esses são os principais, mas lá dentro do método CEP eu também trago todos eles completos para vocês com todos os valores de referência não, de excelência, tá bom? Inclusive as alunas do método CEP vão receber uma formulação incrível que eu amo, que eu uso há muito tempo para mim e para os meus pacientes, que tem esse resultado aqui que vocês estão vendo na tela, tá? O resultado entre a primeira foto e a terceira é de aproximadamente 2 meses, mas olha o quanto diminuiu essa queda de cabelo. Então essa fórmula é o meu chuchuzinho, eu amo. E as alunas do método CEP vão ter acesso a elas também, quem quiser fazer e tomar, porque é excelente. Eu nunca tive alguém que tomou e falou, ai, não resolveu minha queda. 100% das pessoas ficam satisfeitas. Partindo então para outro efeito colateral, outra grande queixa do consultório. Gente, já vou voltar aqui, o valor de tabela são péssimos porque são a média da população. Exatamente. Aqueles valores de referência do laboratório são a média da população, tá bom? É por isso que é tão amplo também. Então, vindo aqui para a flacidez, gente, que é uma das grandes queixas também de quem está tomando caneta. Por que que a flacidez acontece? Por um motivo muito parecido da queda de cabelo. Tá ingerindo um volume muito pequeno de alimentos, consequentemente um volume muito pequeno de nutrientes, de minerais, de vitaminas, e esses nutrientes começam a ficar deficientes. E aqui no caso da flacidez, o nutriente que vai faltar, né, o macronutriente que vai ficar em falta devido a essa baixa ingestão de alimentos é a proteína, que é a principal responsável pela hipertrofia, pela manutenção de massa muscular, né? O que vai acontecer quando falta massa muscular, quando a pessoa não consegue fazer hipertrofia? Vai acontecer a flacidez. Então, normalmente, a queixa que eu vejo chegar no consultório de flacidez é porque a pessoa realmente emagreceu, mas não foi um emagrecimento estratégico. Ela perdeu não só gordura, ela perdeu também massa muscular. E o que tem que fazer para não perder massa muscular? Cuidar da alimentação. Vou falar aqui para vocês. Mas, por que as pessoas, normalmente, quando estão fazendo tratamento com canetas, não conseguem comer a quantidade adequada de proteína, gente? Porque a digestão da proteína é mais lenta, fisiologicamente mais lenta. Ela fica mais tempo ali no estômago para ser digerida. Consequentemente, por ficar mais tempo, ela gera mais saciedade por maior tempo. E, como eu disse para vocês, saciedade é uma coisa que quem está tomando caneta já tem muito pelo efeito da medicação. Então, se a gente come algo que também vai gerar esse mesmo efeito, não dá certo, tá? Então, normalmente é o nutriente que os pacientes menos toleram a proteína, justamente por conta disso que eu acabei de falar para vocês. E quais são os alimentos fonte de proteína, né? Que as pessoas têm mais dificuldade? Ovo, frango, carne, peixes, leite, derivados, né? Iogurte, queijos, enfim. Proteína vegetal também, a soja, por exemplo. Então, normalmente não são bem tolerados, tá? É mais fácil comer o carboidrato, por exemplo, porque o carboidrato tem uma digestão e absorção muito mais rápida, né? Diminuindo esse tempo aí e essa sensação de saciedade. Mas a proteína é difícil. Thaís, então não tô conseguindo comer carne, frango, ovo, peixe, porque a proteína não tá descendo. Vamos suplementar, né? Na alimentação não tá dando certo, vamos suplementar. Primeira coisa que a gente pensa para suplementar proteína, whey protein, né? É o que a gente mais ouve falar, é o que a gente mais conhece, tem à disposição. Porém, aqui eu preciso fazer um alerta de uma coisa que eu escuto muito também das minhas pacientes Isa, não tô conseguindo tomar whey. Geralmente por conta da textura, tá, gente? Não toleram bem textura leitosa, né? Ou às vezes por ser muito doce, então repugna, não tá dando certo tomar whey. A barrinha de proteína é uma opção também, né? Pode ser uma opção. Porém, também não é bem tolerada porque ela é maçuda, né? Ela já é difícil, né, gente? Tem que mastigar um monte pra ela comer ali, já é difícil até sem caneta. Com caneta, que a pessoa já tá saciada, já tá ali com aquela sensação de cheia, de estufada, é pior ainda. Então, barrinhas normalmente não são bem toleradas. Então, atenção, porque você pode tentar com essa suplementação e pode não dar certo, apesar de que se você conseguir comer e ingerir, vai contar sim na sua meta de proteína. O que tem funcionado muito para os meus pacientes, gente,
esse whey com jeito de suco, né? Ele até vem escrito ali que é o whey com jeito de suco. Ele é um whey normal da proteína do leite, tem de outras fontes de proteína também, mas principalmente da proteína do leite. Mas ele tem jeitinho de suco, ele não é leitoso, ele é aguadinho. Então você prepara ele ali, tem de tangerina, tem de tangerina com chá branco, tem de frutas vermelhas, tem de abacaxi. E você pode preparar ele e tomar ali algo geladinho junto com uma refeição, né? Pode tomar junto com o seu almoço, com o seu jantar, ou pode tomar, inclusive, de lanche intermediário, né? Isa, não tô conseguindo comer nada sólido, toma um copão de suco ali, não precisa ser um copão, pode ser um copo pequeno diluído em pouca água, né? Com gelo refrescante. Aqui onde eu tô, pelo menos, tá calor pra caramba. Então é uma excelente estratégia, os pacientes estão aceitando super bem. Tira print aí pra vocês procurarem por esses produtos, tem na internet, loja de produtos naturais. E deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo. A minha está 512 depois de suplementar com intramuscular. Hoje estou suplementado com sublingual. Isso mesmo, sublingual é excelente para manter os níveis, tá bom? Então a manutenção com sublingual é ótimo, mas não sabe se com as canetas vai dar certo, pois fala que o organismo não absorve. Se ela tiver num nível bom, pode ser que mantenha assim, tá? Essa questão da absorção fica um pouco mais complicado justamente pela lentificação da absorção mesmo, né? O alimento, o conteúdo fica mais tempo ali no estômago, pode perder um pouco o efeito da medicação nesse tempo que ele fica ali no estômago. Inclusive, é esse o motivo dos anticoncepcionais também diminuírem o efeito durante o tratamento com as canetas, gente. Se você toma o anticoncepcional, ele vai ficar mais tempo ali no estômago, ou seja, vai demorar mais para ir para a corrente sanguínea, né, o ativo daquele remédio, e fazer o efeito que ele precisa fazer. A mesma coisa pode acontecer com a suplementação sublingual, mas se ela estiver num nível legal, pode ser que você consiga manter com a sublingual, sim. Daí tem que ficar de olho nos exames para descobrir se deu certo, tá? Perguntaram se vai ficar gravada a aula. Vai ficar gravada, tá? Para sua filha assistir, sim. Depois eu mando o link para vocês lá na comunidade e os materiais também, que eu combinei com vocês. Tá conseguindo comer bem a proteína, a Kátia, pelo menos umas 3 vezes na semana e até o momento indo bem as pelanquinhas. Que ótimo! Ideal mesmo, Kátia, eu lembrei que era você. Ideal mesmo é comer a proteína todos os dias, tá? Se tá conseguindo 3 vezes por semana é ótimo, tá de parabéns, mas melhor mesmo, o melhor cenário de todos é comer todos os dias, tá bom? Se possível, em todas as refeições, fracionar bem para toda refeição ter pelo menos uma fonte de proteína, tá bom? Deixa eu abrir de novo aqui o chat que eu fechei sem querer e eu gosto de ir acompanhando o que vocês estão falando. Vão interagindo aí comigo, que vira e mexe eu volto ali pro chat. Então, Isa, beleza, entendi que proteína é importante. Quanto, Isa? Quanto eu como de proteína? Gente, esse é um número que nós tiramos essa informação de muitos cálculos complexos, e é uma informação bem individual, né? Vai depender de muitos fatores, peso, estatura, objetivo, enfim. Mas um número que costuma funcionar é esse intervalo entre 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Então, você vai escolher um valor entre esse intervalo, né, de 1,2 a 1,6. Se conseguir, fica perto do 1,6 e vai fazer vezes o seu peso. Eu coloquei ali o exemplo, 1,6 gramas de proteína vezes 50 quilos de peso, uma pessoa que pesa 50 quilos no caso. Isso seria 80 gramas de proteína por dia, tá? O que vocês precisam entender também, não esquecer nesse momento, gente, é que 80 gramas de proteína não significa 80 gramas de alimento fonte de proteína. São duas coisas completamente diferentes. Às vezes eu vejo a pessoa falando assim, no almoço eu como 100 gramas de proteína, 50 gramas de arroz e não sei o que. Não, ela come 100 gramas de frango, por exemplo. 100 gramas de frango são 21 gramas de proteína, tá? Então é muito importante diferenciar alimento fonte da quantidade do macronutriente de fato. Então, em 100 gramas de peito de frango, por exemplo, nós temos apenas 21 gramas de proteína, tá? Mesma coisa o ovo tem 50 gramas, né? O peso do ovo, mas não são 50 gramas de proteína. De proteína mesmo vai ter 6 gramas. Os outros, né, 44 gramas vão ser em relação a outros nutrientes, gordura, vitaminas, enfim, a própria água, né, que tem dentro do alimento. Então, lembrem-se disso, tá bom? Olha a tabela nutricional do que vocês estão comendo, pergunta pro chat, chat, quanto tem de proteína em 100 gramas de frango? Ele pode te auxiliar com isso para você saber se está atingindo a meta de proteínas por dia com o que você está comendo, tá bom? E se não conseguir, suplementa com o suquinho que eu indiquei ali para vocês.
A proteína, gente, além da gente precisar, a proteína, né? Não, a massa muscular, além da gente precisar cuidar muito da parte da alimentação, né? Ingerir a quantidade adequada de proteína para dar condições do nosso organismo fazer a hipertrofia, né? Ou a manutenção da nossa massa muscular. Temos também o exercício físico, que eu digo que é 50%, tá, gente? 50% é alimentação, 50% é exercício físico. Um não funciona sem o outro, nesse caso da massa muscular, tá? Então, o exercício físico, para quem tá tomando caneta, não é opcional. Eu falo isso para as minhas pacientes todos os dias. Gente, não é opcional. Não é se você quiser, não é se você tiver tempo, não é se você puder. É obrigatório, tá? Então, aqui não é negociável. E não adianta fazer só cardio, tá, gente? Só cardio não funciona. Por quê? Precisa fazer exercício de força, principalmente, né? Exemplo ali da musculação. Porque o que faz a hipertrofia, o nosso músculo aumentar de volume, é justamente a lesão causada no exercício. Sabe aquela última repetição da série? Aquela última repetição que não sai de jeito nenhum, que dói muito para sair? Aquela repetição doeu porque fez uma lesão na fibra muscular. A fibra muscular se rompeu. Quando ela se rompe, para ela se regenerar, né, sarar aquele machucado, ela vai depositando outras células ali na onde aconteceu aquela fissura. E esse depósito de novas células é o que a gente chama de hipertrofia, né? É o músculo aumentando de volume ali, de tamanho. Então precisa sim de exercício físico de força, com aumento de repetição e progressão de carga, tá, gente? Não é para treinar fofo, tem que chegar na exaustão, né, muscular ali, na última repetição que não sai, na falha, né? A gente chama de falha. Então, se tá saindo 15 repetições tranquilo, aumenta a carga. Conseguiu fazer 15 de novo, aumenta a carga de novo, tá bom? O que eu falo de exercício físico é mais por cima aqui, né, gente? Porque cada macaco no seu galho, eu sou nutricionista, entendo de quiabo, mas eu tenho uma parceira comigo nesse projeto, né, lá dentro do Método CEP. Tem uma aula incrível com ela, que ela vai explicar certinho, tintim por tintim, a importância do exercício físico nesse processo, como você deve fazer, o tempo que você deve fazer, qual o melhor exercício, se coloca cardio junto, se coloca o cardio em outro dia, número de repetições, se você pode fazer um treino com o cardio no meio, enfim, tudo isso ela vai falar lá pra vocês, que é a Thaís Mesquita, minha parceira de trabalho de longa data, e já tivemos outros projetos juntas, é uma profissional que eu confio demais, eu amo o trabalho dela. Inclusive, deixei o arroba dela aí para vocês conhecerem também o trabalho dela nas redes sociais. E ela tem muita experiência com esse público e eu tenho certeza que vocês amariam a aula dela, o conteúdo dela. E tá incrível o que ela tá preparando lá dentro do Método CEP. Ok, passamos por exercício físico, Isa. Beleza, entendi que eu preciso comer proteína, que eu preciso fazer exercício físico, que minhas vitaminas tem que estar tudo ok. Mas o que eu faço se o peso na balança parar de descer? Sabe aquele ponteiro teimoso que não desce mais? Você tá ali fazendo tudo que tem para fazer e o ponteiro tá parado, nada tá acontecendo e ainda não atingiu os seus objetivos, né? A balança não muda mais, mas você ainda não chegou no peso que você quer. Vamos falar então um pouquinho sobre o que comer, né? Que eu vi lá no questionário que vocês responderam que essa é a maior dúvida, a maior dificuldade de vocês, o que comer durante o tratamento. Então, gente, eu preciso adiantar para vocês já que durante todo o tratamento com as canetas, você precisa estar em déficit calórico para você emagrecer. O que promove o emagrecimento não é a caneta diretamente, não é o efeito da medicação diretamente. A medicação age no seu sinal de saciedade, te fazendo consumir menos. O fato de consumir menos do que você gasta que vai te levar ao emagrecimento. Então, é uma cadeia de consequências, né? O emagrecimento, ele não é consequência direta do medicamento, ele é consequência direta do déficit calórico que o medicamento promove, né? O medicamento dá suporte para esse déficit calórico acontecer. Mas aqui vamos traduzir do nutricionês, né? Porque déficit calórico é muito nutricionês. O que é déficit calórico, Isa? É gastar mais energia do que você ingere. Então, aqui tem o desenho, dá para entender bem certinho, né? Então, quando você gasta o mesmo tanto que você ingere, você vai estar no balanço energético neutro, ou seja, vai empatar. Gastei e consumi o mesmo tanto, não vai emagrecer e não vai engordar, vai empatar.
Se você gasta mais do que você come, você vai emagrecer. Se você come mais do que você gasta, você vai engordar. Então é matemática, tá, gente? Independente de estar tomando ou não remédio, emagrecimento só acontece mediante déficit calórico. Não tem pra onde correr aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vai ficar gravada a aula, já respondi. Estou amando sua aula. Ai, que bom, fico feliz, Regi. Muito bom. Obrigada, viu? Fica por aqui então, que tem mais coisa. Vai iniciar de 2,5, mas tem dúvida a quantidade e o intervalo de ingestão dos alimentos. É isso que a gente vai falar agora. Foca aqui que eu vou falar sobre alimentação agora, tá? Se eu acho que se tomar à noite, se a reação pode diminuir. Tem gente que relata que sim, tá? É bem individual. Tem gente que fala que tomar à noite e dormir não sente os colaterais, né? Porque tá ali dormindo. E tem gente que fala que passa um pouco mais de mal no meio da noite se aplicar antes de dormir. Então é muito individual. Essa questão do horário de aplicação, gente, é teste mesmo, tá? Testa na primeira semana de manhã, depois testa à noite, vê o que funciona melhor pra você e depois mantém o que funcionar melhor pra você. Eu tô olhando pra lá porque o chat tá aqui, mas a câmera que tá me filmando tá aqui. Nutri, devido ao meu problema de artrose no joelho e obesidade, estou fazendo hidroginástica e o que eu aguento no momento, fazer devido ao impacto. Tá ótimo, tá, Regina? Tá ótimo. Eu sempre falo, gente, que qualquer exercício é melhor do que nenhum exercício, tá? Então a gente tem que começar. Na hidro, você acaba fazendo força também, tá? Porque tem a resistência ali da água, o impacto. Então dá pra ter, sim, hipertrofia e manutenção de massa magra com esse exercício. Não é o foco ali, mas pode acontecer. E quando você conseguir, né, melhorar a artrose no joelho e a obesidade, você conseguir se sentir confiante, segura, começa a academia aos pouquinhos, né? De leve, carga um pouquinho menor, baixa intensidade. Provavelmente acompanhada, tá? Na verdade, isso é uma indicação, que você tenha um profissional para te acompanhar no exercício físico, te guiando para essas condições, para você não se machucar, tá bom? Principalmente joelho, a gente tem que cuidar muito, muito mesmo. Joelho, depois que estraga uma vez, gente, é difícil consertar. Então, busca um profissional e um treino individualizado para você e para o seu objetivo e para suas condições, tá bom? Oi, Thaís, você tá aí, amiga? Mandou os coraçõezinhos. Qual seria o melhor, musculação ou calistenia? Aí vai ter que a profissional te responder. Como eu falei, gente, eu entendo de quiabo, né? Eu sei o básico ali de exercício, mas a Thaís vai saber responder melhor aí essa questão para vocês. Não sei se ela quer responder aqui no chat ou se ela deixa para responder lá dentro do curso. Isso aí é com ela, mas ela com certeza vai saber te orientar em relação a isso, tá bom? Seguindo aqui então, gente, falei que o déficit calórico é importante, é indispensável, que só emagrece com déficit calórico. Thaís, entendi isso. E como que eu sei se eu tô em déficit calórico? Pelo amor de Deus. Gente, isso aqui é outra coisa, igual lá na questão da meta de proteína, é outra coisa que nós temos essa resposta através de cálculos grandes, complexos, mas tem um macete que costuma funcionar para a maioria das pessoas, tá? Então, qual é esse macete? Você pega o seu peso atual, quanto você está pesando agora, e faz vezes 22. O resultado disso é a meta aproximada de calorias para você emagrecer, tá bom? Não é uma verdade absoluta escrita em pedra, mas costuma funcionar esse valor, tá bom? Um exemplo aqui que eu dei para vocês, uma pessoa de 80 quilos faz 80 vezes 22, o resultado dessa conta é a quantidade de calorias que ela pode ingerir no dia, que ela vai emagrecer com essas calorias, né? A tendência é que ela emagreça com essas calorias, que ela se mantenha em déficit calórico com essa quantidade, tá bom? Thaís, entendi o tanto de calorias, mas como que eu distribuo essas calorias, né? Lógico que temos formas de calcular todo esse cardápio, falar as quantidades certinhas para vocês, mas o intuito desse workshop é que você saia com respostas práticas, que você consegue aplicar amanhã já na sua vida, na sua realidade. Então, algumas dicas são, gente, metade do prato de vegetais, só que daí entra uma questão, vocês não têm muita tolerância com vegetais, lembra? É fibra, é rica em fibras, então normalmente não vai conseguir comer tanto, mas coloca ali, porque daí se você aguentar, você vai comer as quantidades certas de cada coisa. Se você não aguentar, a gente vai falar de ordem de ingestão daqui a pouquinho. Porção de proteína, Nutri, como que eu sei que a porção de proteína tá mais ou menos certa ali pro tanto que eu preciso comer? O nosso corpo dá essa resposta pra gente, tá? Normalmente, o tamanho da palma da nossa mão é o tamanho do alimento, fonte de proteína que a gente tem que ingerir, tá? Então, por exemplo, um bife do tamanho da palma da mão, um filé de frango do tamanho da palma da mão. E o mesmo vale, a mão vale também
para a porção de carboidrato, né? Arroz, feijão, macarrão, que são fontes de carboidrato. Só que o carboidrato é o tamanho do punho, tá bom? Não é a palma da mão. Então, essa parte aqui é mais ou menos a quantidade de carboidrato, né? O tamanho da quantidade de carboidrato que você pode colocar ali no seu prato para se manter perto ali dessa meta. No jantar, uma estratégia legal é reduzir o carboidrato pela metade se você não tiver treinado. Então, se naquele dia teve treino, mantém, né, esse mesmo prato ali indicado para o almoço. Se não treinou, reduz o carbo pela metade ali no jantar. Nutri, beleza, tô fazendo isso, mas e se o peso não cair depois de uns 14 dias? Se eu sentir muita fraqueza, e se comendo isso ainda tiver muita compulsão, muita vontade de comer coisa fora ali? Gente, tem resposta para tudo isso. Mas daí a gente entra em outras questões muito complexas que tomariam muito tempo, né? Então, se eu for falar de cada coisinha dessa e a solução de cada coisinha dessa, a gente vai ficar aqui até 11 horas da noite. Mas lá dentro do método CEP eu respondo cada uma dessas perguntas, né? Tá, fiz tudo isso, o peso estagnou, não tá diminuindo. Será que eu tô em platô? Será que eu não tô em platô? O que é platô? Eu vejo que muita gente faz confusão em relação ao platô, às vezes acha que está em platô e não é platô. Então, tudo isso está respondido, explicado lá dentro, mas não dá para eu me estender em cada tópico aqui, nesse momento aqui do workshop, tá bom? E vamos lá para a ordem de ingestão, né? Nos dias de mais fome, mantenha essa estrutura do prato, tá? Nos dias de mais fome, o que vai acontecer? A estrutura vai ser a mesma, mas normalmente você vai conseguir comer tudo, principalmente os vegetais, os legumes ali, porque você tá com mais fome, tá buscando essa saciedade. E nos dias de menos fome, você foca na proteína. Nos vegetais eu coloquei ali, mas nos vegetais se eles estiverem com a intenção de carboidrato ali, tá? Mas nos dias de menos fome, é o pico da ação do remédio, é o pico do efeito do remédio. Começa pela proteína, depois vai pro carboidrato, salada, fibras por último. Se aguentar, você come. Se não aguentar, você consegue suplementar com o suplemento que eu mostrei lá no começo da aula para vocês, porque é muito mais fácil suplementar fibras do que suplementar outros nutrientes, tá bom? Aquela fibra que eu falei para vocês, ela é um pozinho, gente. Então você coloca um medidor daquele na água, mistura ali 2, 3 golinhos, tá resolvido o problema de fibra, tá? Então o principal aqui é proteína e carboidrato. Se aguentar comer salada, se não aguentar, deixa salada, tá bom? Então a ordem de ingestão é muito importante para você não subestimar a ingestão de proteína, não deixar de comer a quantidade de proteína que você precisa comer, certo? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Qual seria? Estou finalizando a terceira caixa de 5mg, mas essa dificuldade para ingerir proteína nunca tive. O único problema até agora está realmente no intestino. Vou testar o suplemento que você digeriu. Elaine, é justamente isso, tá? Essa questão é muito individual. Tem gente que tem dificuldade com a proteína, tem gente que não tem gente que tem efeito colateral intestinal, tem gente que não tem, que fala, Isa, não senti isso. Por isso, gente, a importância de saber resolver todos os problemas, ou, né, se não for por um curso, pelo método CEP, por exemplo, que tem acompanhamento, porque cada mês é uma caixinha de surpresa. No primeiro mês você pode não ter problema intestinal, ou nos primeiros meses não ter, e depois, a partir da dose tal, dose de 7,5, lá você começar a sentir efeito colateral intestinal. Pode ser que você, no começo, não consiga comer proteína e depois consegue, então a gente tem que ajustar a alimentação depois disso. Então, cada mês vai ser uma coisa diferente, tá bom? Entendo de quiabo foi ótimo, é verdade. Eu entendo de quiabo, de tomate, de banana, mas exercício não é muito a minha praia, então eu não me arrisco. Minha dificuldade maior é a proteína, ou dificuldade, treino, faço funcional todos os dias. Realmente a proteína é muito difícil, Dai. É muito difícil porque, como eu disse, ela promove saciedade, ela tem a digestão lenta, tudo que vocês já têm com o medicamento, então fica um efeito muito exacerbado de tudo isso, né? Mas segue nos treinos aí e tenta a suplementação que eu indiquei ali, o whey de suco, que vai funcionar. Tá tomando em jejum, não teve efeito colateral, sente muita sede durante o dia. Que bom que esse horário do jejum funciona para você, que diminui o colateral. Já tive pacientes que falaram a mesma coisa. E a sede é comum, gente. Acho que 9 entre 10 pessoas que tomam relatam essa sede. A Bia, inclusive, que estava aqui, é uma pessoa que fala que sente muita sede com a medicação. Todo exercício é válido, mas a musculação é substituir, porque ela que constrói força, massa muscular e saúde ao longo do tempo. O ideal é somar outras atividades e não substituir. E aí, gente, a profissional, a Thaís, né, profissional de educação física, deu a resposta em relação ao exercício físico para vocês. Perdi o início, me envia as indicações. Envio, eu vou mandar lá na comunidade do WhatsApp o slide que eu usei aqui na apresentação para vocês e os bônus que eu prometi também aqui no workshop, tá bom? Vou mandar tudo para vocês depois que encerrar. Tá travada no peso, Marli, tá travada no peso. Marli,
provavelmente não está fazendo déficit calórico, tá? Às vezes o efeito do remédio não está sendo suficiente para promover esse déficit calórico que precisa para o emagrecimento. Aí teria que ficar de olho na alimentação, podem ser outros fatores, mas normalmente 90% do tempo é pela questão do déficit calórico, tá? A Elaine perguntou, para a parte intestinal, pode usar lactulose? Porque eu já costumo usar quando tem constipação. Funciona, tá? É um medicamento ali natural, pode funcionar assim, mas a lactulose, ela não vai ter esse efeito de regular o intestino. Ela vai ter o efeito laxativo, ela vai te fazer ir ao banheiro naquele episódio, naquele momento, resolver pontualmente, tá? Mas ela não vai regular o seu intestino. As fibras, elas têm ação também prebiótica, probiótica, ajuda a tratar ali a flora e tende a regularizar o intestino depois de um tempo que você tá tomando. Já a lactulose não, ela vai agir só ali no momento, tá bom? A Bia falando que sente muita sede, deserto do Saara, então é bem comum isso, gente. Então vamos continuar, respondi vocês, se tiverem mais dúvidas vão mandando ali no chat que eu vou olhando e vou respondendo, tá bom? Então, gente, se você quer um passo a passo completo para não cometer esses erros que eu falei ali durante a apresentação, ou não passar por essas dificuldades, por esses perrengues, ou quando passar para você saber o que fazer, eu preparei uma oportunidade exclusiva para essa primeira turma do Método CEP, que é a seguinte, eu vou falar sobre isso aqui com vocês, para vocês que querem saber mais do que eu trouxe para vocês. Eu trouxe bastante coisas que vão ajudar vocês, eu tenho certeza, se vocês aplicarem, né, colocarem em prática aí na rotina de vocês, mas isso é a pontinha do iceberg, porque eu tenho pouco tempo para falar com vocês, né, uma hora e pouquinho, se eu me estender mais que isso, vocês não vão ficar até o final, então essa é a ponta do iceberg, tem muito, 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 muito mais. O que seria esse muito mais, Isa? Então vou falar para vocês o programa completo do Método CEP, essa foi a degustação do Método CEP, gente, uma amostra grátis, tá? Mas o que é o Método CEP? Método Canetas Emagrecedoras na Prática. É um curso com 7 módulos. Cada módulo tem entre 6 e 7 aulas de 10 a 15 minutos, algumas um pouquinho mais curtinhas, algumas mais longas. No módulo 0, módulo de boas-vindas, eu te explico como funciona o curso, o que você vai encontrar, quando vão ser liberadas as aulas, como que você acessa os bônus, tudo isso no módulo de boas-vindas, qual que é o contato do suporte, como que você acessa o suporte, tudo isso está explicado ali no primeiro módulo. Módulo 1, a base, você precisa entender o que esses medicamentos fazem, como eles agem no organismo, o que você pode encontrar durante, né, esse processo de tratamento com as canetas, mas para isso você precisa entender o que você está tomando, para que você está tomando, né, qual foi a indicação. Então é a base, explicando mesmo a fisiologia, como esse medicamento vai agir no seu organismo, explico a diferença entre as canetas disponíveis no mercado, né, a diferença entre Monjaro, Ozempic, Wegovy, Saxenda, Victoza, tem muitas canetas no mercado para você entender a diferença entre elas, qual o princípio ativo de cada uma, por que o médico te prescreveu a X e não a Y. Tem uma aula também falando sobre a diferença entre a tirzepatida do Paraguai e a tirzepatida do Brasil. Isa, é a mesma coisa? Tem o mesmo efeito? Posso tomar de lá, não posso tomar de lá? O pessoal tá fazendo muito terrorismo com isso. Eu te falo, baseado em evidência científica, quais são as diferenças, quais são os riscos reais ou se não tem risco nenhum. Então, nesse módulo é toda essa base para você seguir para os outros. No módulo 2 é um módulo inteirinho de efeitos colaterais. Esse é um módulo, inclusive, mais longo. Nós vamos falar de cada um desses efeitos que eu falei ali, nós vamos falar de forma mais aprofundada ainda. Eu vou dar ainda outras sugestões para resolver, né, esse efeito colateral, suplementação, rótulo de suplementação, mais opções até do que eu trouxe aqui para cada um desses efeitos colaterais, tá bom? Como evitar e como administrar quando acontecer, porque pode acontecer. Módulo 3, efeitos emocionais e psicológicos. Pouco se fala sobre isso, muito menos do que deveria ser dito, inclusive, mas essa medicação tem sim efeitos emocionais e psicológicos. Nem todo mundo experimenta desses efeitos, passa por eles, mas em algum momento do tratamento eles tendem a aparecer, tá? E lá dentro eu falo quais são esses efeitos, como que vocês podem resolver, para vocês saberem quando acontecer que isso é das canetas, né? Então não é algo que está acontecendo ali fora do esperado. Vou trazer uma psicóloga incrível para falar com vocês também nesse módulo, porque como eu disse, eu entendo de quiabo, né? Vou falar sobre como as canetas levam a esses efeitos, mas quem vai falar da parte psicológica mesmo é uma profissional da área e eu tenho certeza que vocês vão amar. Módulo 4, plano alimentar inteligente. Aqui a gente vai falar
sobre o que comer. Trouxe uma base ali para vocês também aqui no workshop, mas a gente vai falar de forma aprofundada, refeição por refeição, o que eu como no café da manhã, o que eu como nos lanches intermediários, o que eu como no almoço, o que eu como no jantar, não gosto de comer comida, não tô tolerando bem comida, pode ser um lanche, como que eu faço esse lanche? Então a gente vai falar tudo sobre plano alimentar inteligente durante o uso das canetas. Tudo, inclusive quem estiver dentro do método CEP vai receber um plano alimentar de 30 dias. Então a pessoa vai aprender dentro do curso o que fazer, sem seguir nada, né? Se assistir as aulas tudo certinho, vai aprender a fazer sozinha, mas até aprender ela vai ter um cardápio ali para seguir também, para dar um suporte nesse momento inicial até ter todas as informações, tá bom? Módulo 5, cuidando da massa muscular. Um módulo inteirinho para falar de massa muscular, porque isso é, sim, muito sério. Eu respondi, inclusive, numa caixinha de perguntas no meu Instagram esses dias. Inclusive, me sigam no Instagram, tá, gente? Vou deixar ali no último, porque eu posto muito conteúdo lá, tiro muitas dúvidas também. Se alguém aqui ainda não tá por lá, aproveita a oportunidade para convidá-los. Mas é um módulo inteiro de massa muscular, porque eu respondi lá que o principal efeito que a gente vai colher a longo prazo das canetas, né, que alguém me perguntou assim, o que a gente vai ter daqui a anos, né, de efeito dessas canetas, alguma coisa ruim que a gente não tá esperando? Eu falei que é isso, gente, a perda de massa muscular, tá? A gente vai ter pessoas cada vez mais jovens com perda de massa muscular, com massa muscular insuficiente, enfim, problemas derivados disso, tá bom? Então, é um módulo inteirinho dedicado a isso. Esse é o módulo que a Thaís vai aparecer para falar com vocês, para dar uma aula incrível. Entre os bônus, já vou dar spoiler, tá? Entre os bônus tem treino para vocês seguirem, então a gente não vai aprender só a se alimentar não, tá? Vai ter treino, então eu falei para vocês, tem que ser um treino específico para esse momento do tratamento das canetas. Vocês vão receber esse treino específico, tanto para fazer em casa, quanto para fazer na academia, e inclusive uma opção de treino fast, para você fazer em 20 minutinhos, turbo fast, para aquele dia corrido, tá bom? Módulo 6, Isa, o peso estagnou, e agora? Lembra que eu falei pra vocês, quando o ponteiro da balança não tá descendo mais, tá teimoso? A gente vai entender por que isso pode acontecer, em que momento isso pode acontecer, por que a solução para isso não é simplesmente aumentar a dose, né? As pessoas estão falando por aí, o peso parou, aumenta a dose. De repente a pessoa tá lá na dose de 10, de 12 e o peso ainda tá parado, porque não é só a questão da dose, gente. É muito além disso, o buraco é muito mais embaixo. Tem que ver a questão de alimentação, de exercício físico, exames, parte hormonal. Tem muita coisa que pode estar atrapalhando aí esse resultado. E nesse módulo 6 a gente vai falar sobre tudo isso, como resolver, o que a gente tem que ficar de olho, tá bom? Módulo 7, finalizando aí o tratamento, desmame pós-caneta. Isa, atingiu o meu peso, atingiu o meu resultado, como que eu paro de tomar? Ou então, vou ter que tomar pro resto da vida? Que tem gente falando que é pro resto da vida, né? Será que é? Será que não é? Será que tem dose de manutenção? Tudo isso eu vou falar no módulo 7, que eu vou falar tudo sobre desmame pós-caneta. Por que pós-caneta? Gente, atingiu o objetivo, atingiu o peso, tem que se manter nele, né? Ninguém aqui quer colocar tudo a perder um tratamento que custa muito caro, né? Eu falo que não investir em conhecimento, não investir em estratégia é perder dinheiro, né? Então, às vezes a pessoa não faz um acompanhamento nutricional ou não compra um curso para se informar porque quer economizar, mas o barato sai caro. Porque ela economiza nisso, para de tomar a medicação e ganha o peso tudo de novo. Não é efeito rebote, tá? Tem gente que chama isso de efeito rebote. Não é efeito rebote. Não tem nada a ver com a medicação. Tem a ver com o que você faz depois que para a medicação. Se você toma medicação e não aprende a comer, não insere hábitos saudáveis na sua rotina, na sua vida, volta a viver do jeito que você vivia antes da caneta, os seus resultados vão voltar a ser o que você tinha antes das canetas. Então, eu costumo falar para as minhas pacientes que o período de tratamento com as canetas é justamente o período para você aprender. Ela é um suporte para acelerar os seus resultados e te dar tempo e habilidade para saber o que fazer depois para manter os seus resultados. Eu falo muito isso, é emagrecimento definitivo. Com o que você vai aprender dentro desse curso, você vai manter os resultados que você teve com as canetas para sempre, tá bom? Método CEP, gente, o que tem lá também que eu acho muito legal e que eu não sei se vai ter para toda a turma, mas para essa turma vai ter o plantão de dúvidas via Zoom, uma vez por semana com a turma. Então, uma vez por semana eu vou agendar um dia e um horário para entrar ao vivo com vocês para tirar todas as dúvidas. Igual eu tô olhando aqui no chat, respondendo vocês, uma vez por semana vai ter isso para os alunos da turma, tá bom?
Então a gente vai entrar lá, vai bater um papo, você pode tirar sua dúvida, a dúvida sua pode ser a dúvida de outra pessoa, a dica que você tem pode servir para outra pessoa, então vai ser uma troca muito legal que a gente vai ter e muito rica, muito proveitosa, eu tenho certeza. Para essa turma também, exclusivamente, acredito que não vou conseguir manter isso para as turmas seguintes, vai ter análise de 1 a 1 para acelerar os seus resultados. O que é isso? Um tempinho comigo, eu e você, nós duas sozinhas assim, numa chamada de vídeo para acelerar os seus resultados. Então, você vai agendar, nós vamos entrar numa chamada de vídeo, você vai falar, Isa, tá acontecendo isso, isso e isso, como que eu resolvo? Tô com dificuldade nisso, 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 me ajuda? Eu sei que tem as aulas lá e tal, mas eu quero pro meu caso, eu quero agora, eu não quero esperar para assistir a aula. Então você vai poder marcar uma análise de 1 a 1 para eu te ajudar a acelerar e potencializar os seus resultados, tá bom? Uma por aluno, de 15, 30 minutinhos, tá bom? Bônus especiais para essa turma. Plano alimentar de 30 dias, como eu disse para você, então tá ali no processo de aprender a se alimentar, mas quer já ter alguma coisa para seguir enquanto aprende. Vai ter alguma coisa para seguir enquanto aprende. Treino de hipertrofia. Ih, apagou uma luz minha aqui, vai ficar um pouco mais escuro. Treino de hipertrofia para esse momento, né, de tratamento com as canetas, para fazer em casa, para fazer na academia e aquela opção do super fast de 20 minutinhos para dias corridos que eu falei para vocês. Isso vai ser um bônus da Thaís, tá? Não vai ser eu que vou fazer esse treino, obviamente, gente. Um e-book de receitas que, por enquanto, tá com umas 30 receitas, tá? Mas eu tô recheando mais ele, pode ser que tenha mais. Receitas proteicas que tem uma grande quantidade de proteína num volume pequenininho, que é o que vocês conseguem comer, volume pequeno, mas precisam de bastante proteína. Então, tô focando nesse tipo de receita, vai ter outras lá também, então um e-book com muita coisa gostosa. E uma aula especial com personal stylist. Gente, quando eu coloquei isso aqui, eu falei, ninguém vai entender nada, né? Nutricionista, curso de nutricionista com aula de personal stylist. Sabe por que eu coloquei? Eu busquei essa parceria, obviamente não sou eu que vou dar uma aula de personal stylist, gente, porque eu só uso roupa de academia preta, só. Meu guarda-roupa é tudo isso. Tô sempre de preto. Quem vai dar essa aula é uma profissional da área, é uma personal stylist mesmo. Porque um dos problemas que minhas pacientes enfrentam, e eu tô recebendo isso com cada vez mais frequência, é o seguinte: Isa, emagreci e nada me serve mais. Vou ter que trocar meu guarda-roupa inteiro, perdi todas as minhas roupas. Lógico que elas não reclamam disso, tá? Elas ficam felizes por não servir mais nas roupas, pelas roupas estarem largas, mas é uma coisa que elas encontram dificuldade. Não sei o que combina comigo agora, com esse novo corpo, tô com dificuldade, não sei o que comprar. Eu usava tudo roupa larga, Isa, de manga, me escondendo porque eu tava acima do peso, e agora eu quero usar roupas mais bonitas, mais elegantes, mas eu não sei comprar, sabe? Vou ter que renovar tudo, é uma dor de cabeça isso, então vou resolver essa dor de cabeça para vocês aqui também com um bônus muito especial. Então vai ter essa aula, ela vai explicar sobre biotipo, sobre estilos e vai passar um guia de compras meio coringa aí para vocês renovarem o guarda-roupa. Garantia estendida, então quem entrar nessa turma tem 21 dias de garantia. O que significa isso? Durante 21 dias você vai entrar lá no curso, vai ver o que tem, vai ver como funciona. Se você não ficar feliz... Deixa eu tomar uma aguinha, gente, meu Deus do céu. Se você não ficar feliz com o que você viu lá, se não te atender, se não resolver os seus problemas, durante 21 dias você pode pedir estorno. Não te pergunto nada, é só mandar um e-mail e você recebe tudo de forma automática. Então, eu confio tanto no produto, eu tenho tanta certeza que vocês vão gostar do que tem lá dentro, que realmente vai ajudar vocês, que eu dou 21 dias para você desistir se você quiser, porque eu tenho certeza que isso não vai acontecer, mas se acontecer, é só mandar um e-mail que você recebe todo o seu dinheiro de volta. Sem letras miúdas, tá? Não tem porém, não tem... É uma garantia incondicional, não tá condicionada a nada. Não gostei, quero meu dinheiro de volta, pronto, acabou, você vai receber o seu dinheiro. Valor real versus condição especial. Tá bom, né, Isa? Beleza, entendi o que é o método CEP, achei legal, acho que é pra mim, acho que vai me ajudar. Quanto que ele vale, né? O valor real dele. O conteúdo que tem dentro do método CEP, gente, é referente a aproximadamente 12 consultas nutricionais. O que tem dentro dele, eu demoraria aproximadamente 12 consultas para passar para um paciente no consultório, no atendimento comum tradicional. Levaria no mínimo 12 consultas, tá? Mas acho que levaria inclusive mais. 12 consultas atualmente dariam aproximadamente o valor de R$ 4.200. 3 consultorias de treino, que é o que vocês vão receber, aproximadamente R$ 600. Esses valores variam muito de profissional para profissional, região para região, mas é uma média que eu tirei aqui. E-book de receitas, aproximadamente R$ 50. Consultoria de estilo, né, que é com personal stylist, se vocês fossem pagar R$ 500.
total de R$ 5.349,90. Meu Deus, Isa, o método CEP vai custar isso? Muito caro, não consigo. Não, gente, não vai custar isso. A condição especial é o seguinte, tudo isso que o método CEP te oferece, todos esses bônus, surpresa, por 997 ou 10 vezes de 119,82. Mas calma aí, não fecha achando que tá caro. Ai, também não posso R$ 1.000, tá caro pra mim, não posso. Calma. Essa é quanto o método CEP vai custar tradicionalmente para as outras turmas que vão vir a seguir. Mas para essa primeira turma tem uma condição ainda mais especial. Para quem participou aqui do workshop Caneta Sem Crise, para quem se inscreveu, para quem quis saber em primeira mão sobre tudo isso, o método CEP vai custar R$ 597 ou 10 vezes de R$ 71,75. Menos de R$ 600. Isso é o valor de menos de 2 consultas, tá, gente? 2 consultas dão R$ 700. Então, esse valor é menor do que 2 consultas. Você vai ter o conteúdo, o conhecimento de mais de 12 consultas, fora todos os bônus que vocês vão receber, todos os materiais extras. Então, realmente, tá um valor de mãe, é um valor para a primeira turma, para eu conhecer vocês mais de pertinho e ajudar nesse momento. Então, se você gostou do conteúdo que você viu aqui no workshop Caneta Sem Crise, quer se aprofundar nele, né? Gostei, Isa, mas claro, como eu disse, a gente tem um tempo limitado, então não dá para se aprofundar em muita coisa. Quero saber mais, quero ajuda nesse processo, quero garantir que os meus resultados vão ser pro resto da vida, que eu vou continuar magra, feliz com o meu corpo, com a minha autoestima lá em cima, e eu quero aprender como por um valor que não se acha aí no mercado. Esse momento é agora, tá bom, gente? Então garanta sua vaga, você pode fazer isso apontando a câmera do seu celular para esse QR Code ou clicando no link que eu vou enviar assim que a live aqui do workshop finalizar na comunidade do WhatsApp, e vai estar disponível também na minha bio do Instagram. Então o meu arroba no Instagram é isabcaroline. Então, se você não encontrar o link lá no WhatsApp que eu vou mandar ou não conseguir acessar pelo QR Code, vai estar disponível no link da minha bio também. E você tem 5 dias para tomar essa decisão, né? O curso será vendido por esse período, então peço que você pense com carinho, aproveite essa oportunidade, que ela é exclusiva e não vai acontecer de novo, gente. As condições para essa primeira turma, os valores dessa primeira turma não vão acontecer nunca mais. Então aproveitem, venham ser as primeiras, beber da água limpa e conhecer esse projeto que eu fiz com muito, muito carinho, dediquei todo o meu tempo, minha energia, meus estudos a isso, então eu tenho certeza que vai atender as expectativas de vocês. E agora você tem 3 caminhos, né? Ignorar tudo que você ouviu aqui, né? Tudo que eu falei nesse workshop e continuar tentando sozinha, Thaís, ouvi, mas não é pra mim, vou continuar do meu jeito. Tentar descobrir tudo por conta própria, que é um caminho, né? Não deixa de ser um caminho, mas é muito mais trabalhoso. Lembra que dentro do curso eu vou te dar tudo pronto, tudo mastigado, ó, acontece por isso, a solução é essa, compra isso, toma dessa forma e acabou. Então lá tá tudo mastigado, mas você pode tentar fazer isso por conta própria, lógico, toma cuidado com charlatões de internet, com gente fazendo terrorismo e sensacionalismo, mas é sim uma opção. Ou o seu terceiro caminho é investir agora, sem risco nenhum, e acelerar os seus resultados com estratégia e principalmente fazer com que eles sejam definitivos. Por que sem risco? Porque, como eu disse, você pode experimentar. Então você pode experimentar por 21 dias, se não atender as suas expectativas, se não for o que você precisa ou procura, você pode desistir e pegar todo o seu dinheiro de volta. Então é isso, gente. Obrigada pela presença, por vocês que estiveram aqui ao vivo comigo durante 1h30, falando sobre tratamento com caneta, sobre efeito colateral e sobre a solução para tudo isso. Obrigada por terem participado, por terem me ouvido. Espero que tenha sanado as principais dúvidas de vocês. Eu fiz baseado no que vocês responderam no questionário. E é isso. Fico à disposição para conversar com vocês, para tirar dúvida através do WhatsApp que está na tela ou pelo direct do Instagram. Pode me chamar lá que a gente vai conversando. Qualquer dúvida sobre o workshop que aconteceu hoje ou sobre o método CEP que está abrindo as inscrições agora, eu estou à disposição para tirar e para conversar com vocês, tá bom? Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat antes de eu encerrar. Para a parte... Minha irmã começou a tomar, tá tendo muito, até parece... Tá tendo muito suor, até parece que saiu do banho. Sudorese pode ser um efeito também. Não é tão comum quanto esses que eu citei aqui no workshop, tá? É uma parcela menor de pacientes que sentem essa questão da sudorese, mas pode acontecer sim, é um efeito colateral que pode ser visto sim. E tem também algumas formas de amenizar isso, tá bom?
Gente, é isso. Obrigada de coração pela presença. E a gente se vê, a gente se fala pelo direct, pelo WhatsApp, estou à disposição. E tem a comunidade lá no WhatsApp também pra gente continuar conversando e eu mandar os materiais pra vocês, tá bom? Ótima noite, fiquem com Deus, excelente restinho de semana, bom descanso pra todo mundo. Beijo!